Olá! Hoje a gente vai desvendar um universo que parece super complicado, mas que mexe com a vida de todo mundo: a administração pública aqui no Brasil. A ideia é deixar esse tema bem mais claro e direto. Já parou para pensar como é que o governo faz compras? Olha, não é como a gente que vai no supermercado. É um processo que envolve bilhões de reais, um monte de regras cheias de detalhes e, claro, um risco enorme que pode impactar a vida de milhões de pessoas. E olha só esse número, parece prêmio da loteria, né? Mas não é. Esse foi o valor que uma única cidade no Brasil gastou numa compra só de peças de computador. Só isso já dá uma noção da escala da coisa, né? Para a gente entender todo esse processo, vamos seguir um roteiro bem claro. A gente começa olhando a lista de compras do governo, depois entende as regras do jogo, vê o que acontece quando dá algo errado, analisa o lado das pessoas e da política e termina com um olhar para o futuro. Vamos nessa? Bom, primeiro de tudo, vamos tentar entender o tamanho do carrinho de compras do governo. E olha, a escala é realmente gigantesca. Vamos pegar o exemplo concreto para ter uma ideia. Uma única prefeitura precisou comprar um volume gigantesco de equipamentos de informática. Isso mostra que, mesmo num nível local, as necessidades são imensas e têm que ser atendidas por meio de compras públicas. E como essa citação do Diário do Noroeste diz, o setor público é um dos maiores compradores do país. O mercado é tão grande que acontecem até workshops, como esse na Expo Paranavaí, só para ensinar as empresas a venderem para o governo. Tá, mas com tanto dinheiro em jogo, como é que se garante que essas compras sejam justas e com o melhor preço possível? O governo não pode simplesmente bater na porta de uma loja e comprar. Existe um processo legal bem rigoroso para isso. E o coração desse sistema todo tem um nome que muita gente já ouviu falar: a famosa licitação. Vamos entender de uma vez por todas o que isso significa. De um jeito bem resumido, o processo é mais ou menos assim. Primeiro, o governo publica um documento, o edital, dizendo o que precisa comprar. Aí, as empresas interessadas mandam suas propostas. Depois, a melhor oferta é escolhida. E, por fim, o contrato é fechado. Parece simples, mas cada uma dessas etapas tem uma infinidade de regras. Só que, claro, na teoria é uma coisa, na prática, esse sistema que parece tão bem desenhado nem sempre funciona como deveria. E às vezes os problemas são bem sérios. Por exemplo, imagina a situação. Uma cidade quer entregar a gestão de suas atrações turísticas para uma empresa privada por um longo período. É o que chamam de concessão. Aí eles organizam tudo e nenhuma empresa se interessa. Ninguém aparece. O projeto simplesmente morre na praia. Agora, e quando acontece algo ainda mais complicado? E se a empresa que ganha a licitação, na verdade, nem poderia estar participando da disputa? Aí a confusão é bem maior. Para entender esse rolo, vamos acompanhar a linha do tempo de um caso real que foi parar lá no Superior Tribunal de Justiça. Tudo girava em torno de um contrato para um serviço essencialíssimo, a esterilização de materiais de hospital. O ponto central da discussão era um conflito entre duas leis, a antiga e a nova. A lei antiga era bem mais dura com empresas irregulares. E no final das contas, o tribunal decidiu que a punição da lei antiga, mais rigorosa, tinha que ser cumprida até o fim. Resultado, o contrato foi anulado, criando um impasse gigantesco. Bom, mas a gente sabe que a administração pública não é só sobre comprar coisas. Envolve pessoas, política e, obviamente, muito dinheiro. Vamos ver agora como esses fatores entram na conta. E por falar em dinheiro, se liga nesse número: 4 bilhões de reais. Sabe o que é isso? É o custo extra por ano que o setor público poderia ter se a jornada de trabalho dos servidores diminuísse. Isso de acordo com um estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. E essa conta não seria dividida por igual, não. O estudo mostra que a maior parte do impacto seria sentida pelas empresas estatais, sabe? Como bancos públicos e empresas de energia. Depois viriam os municípios e, por último, os estados. E, para além da grana, dos salários, tem outra camada de complexidade, que é a questão política. Quem é que ocupa os cargos importantes de fiscalização? Teve um caso que deu o que falar sobre a nomeação do filho de um político para o conselho fiscal de uma empresa de energia. A nomeação foi aprovada e a justificativa legal foi exatamente essa que está na citação. Fiscalizar não é a mesma coisa que administrar. Isso mostra como a interpretação da lei é decisiva nessas horas. Pois é, diante de tanta regra, tanto detalhe, tanta complexidade, surge aquela pergunta: será que a tecnologia não pode ajudar a simplificar um pouco as coisas? A boa notícia é que existe sim um grande esforço para modernizar a gestão pública. E essa modernização já está rolando. O governo federal tem feito parcerias com os estados, como lá no Rio Grande do Norte, para implementar várias ferramentas digitais.
O objetivo é sempre o mesmo: mais eficiência e, talvez o mais importante, mais transparência no uso do dinheiro de todo mundo. E no final do dia, como disse a governadora Fátima Bezerra, o objetivo é um só: fazer com que cada real do dinheiro público se transforme de fato em serviços melhores para a população. E a gente termina com a grande pergunta que fica no ar. Com bilhões de reais em jogo todos os anos, será que a tecnologia e a inovação vão, um dia, conseguir dominar a burocracia? O desafio é imenso, mas o potencial de transformar o país para melhor também é.